Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Bentin e com a ajuda de Deus vamos iniciar um tema bem interessante, chamado séries de Fourier. Talvez alguém já tenha escutado um pouquinho sobre elas, porque já é uma questão bastante famosa na matemática. Mas vamos começar desde o mais básico, né? Então, para isso, simbora, gente, simbora. Simbora mesmo. Uma definição do que é função periódica. O porquê disto é devido a que as séries de Fourier elas são definidas para funções periódicas. Então, precisamos entender muito bem o que é uma função periódica. E para entender bem, nada melhor do que a definição. Certo, gente? Uhum. Então, né? O que é uma função periódica? Estamos falando aqui. Seja t um número real e uma função que está definida no intervalo aberto e que é subconjunto dos reais, os números reais também, uma função real de variável real. Então diremos que f é a função periódica se e só se para todo x que pertence aos reais, né? Ou melhor, para o intervalo real daqui, né? Uh, f de x mais t, que é x mais esse númerozinho aqui, t, ela tem que ser igual a f de x. Interessante, né? Interessante. Esse t de aqui é um valor fixo, e a qual chamaremos de o período da função. Tudo bem, com base ao período, também o pessoal depois já quem já conhece um pouquinho mais, eu tinha visto na física, não sei, né? Pode definir o que é a frequência? Não, sim, com certeza, mas nós estamos agora interessados em fixar bem o conceito de uma função periódica, tá bom? Certo, então essa seria a minha função periódica aí. Exemplos mais simples, a função cosseno, por quê? Ela é periódica. Tentem visualizar mentalmente o gráfico ou quem tiver acesso ao computador agora, né? Ou ao próprio celular, talvez, né? Dê uma pausinha e veja como que é o gráfico da função cosseno. Estamos aí? Tá certo, né? Por exemplo, seno de zero vale quanto? Veja no gráfico, 1. E se a gente vê, o 1 está lá em cima, né? Ele repete para o cosseno em algum canto, indo para a direita? Sim, justo em 2π. Cosseno de 2π também vale 1. E continua no gráfico, mais para a direita. Repete? Oh, sim, 4π. Uau! E vai repetir? Sim. Para cada aumento de 2π, o valor vai se repetir. E a gente pode fazer isso com todos os elementos do intervalo que a gente está definindo a função cosseno, ou para qualquer ponto da função cosseno. Então, a função cosseno satisfaz esta relação. Cosseno de x mais 2π é igual ao cosseno de x, como a gente acabou de ver mentalmente, né? Mas quem não conseguir ver mentalmente, o que vai fazer? Vai pegar o gráfico da função cosseno, que está acessível, né, para todo mundo aqui na internet. Lembrem, a internet não é só para estar no Facebook, no Instagram, né? É também para estudar. Eu acho que deveria ser ao contrário, né? Deveria ser sobretudo para estudar. Mas, bom, tempos modernos, né? Não. Bom, a questão é que a gente acabou de falar, né? Encontrar a função cosseno é uma função periódica sim e com período 2π. Ué, mas o seno é como se fosse o cosseno. Então, para o seno também, né? Este é um bom momento para quem não visualizou bem a função cosseno, dê uma pausa e procure o gráfico da função seno e também tente fazer tudo aquilo que a gente fez agora, né? Toda essa construção mental. Veja se ela se repete para certos valores, qual que é esse valor que repete. Neste caso também vai dar 2π. Façam isso com essa pausinha já. Uma pequena pausa. Agora. 2.
Okidoki. Uhum. É, quem já fez isso observou também, né? Que o seno de x mais 2π é igual ao seno de x. Uhum, uhum. Certo? Então, a função também é periódica e também com período 2π. Isso. Aí pode acontecer que um aluno fale, mas professor, eu não consigo ver o gráfico, eu gostaria de saber se daqui, dessa mesma questão daqui, eu posso ver se o cosseno de x mais 2π é igual ao cosseno de x, ou também para o seno de x mais 2π é igual a seno de x. Tem alguma forma analítica de ver? A resposta é sim. Como? Bom, digamos, né? Digamos, para o cosseno, vamos pegar, né? O mesmo vale para o cosseno. Qual o cosseno de uma soma de dois ângulos? Ah, seria cosseno de quê? Cosseno de x vezes cosseno de 2π menos seno de x vezes seno de 2π, certo? Só que quanto que vale o cosseno de 2π? 1. E o seno de 2π? 0. Então, no final vai ficar 1 vezes cosseno de x. Pronto, né? A parte do seno foi embora. Da mesma forma, você pode fazer aqui, né? Por isso que conhecimento é importante, gente. Quanto mais conhece, fica as coisas mais fáceis. É, se vocês querem provar isso analiticamente, tem como sim. Sem problema. Uhum. Bom, continuemos. Temos algumas coisinhas para ver e o tempo, se não vai acabar, né? Uma proposição aqui. O que fala? Se eu tenho duas funções, função f e g, periódicas, mas elas com o mesmo período, que eu vou chamar de t, né? É o mesmo período para as duas, isso é importante, né? Não são periódicas, um com período T1, outra com período T2, não. São com o mesmo período. Então, a soma, ou também pode ser a diferença delas, também é periódica com o mesmo período. Interessante, interessante. Tentem fazer essa demonstraçãozinha se puder. Não é difícil, não. Bom, não é difícil para quem tem costume, né? Mas na verdade não é tão difícil. Tentem fazer agora. Uma pausa já. Okidoki, voltando, temos que chegar, que essas funções somadas, f de x mais t mais g de x mais t, tenha que ser igual a quem? A soma de f de f mais g, né? Uhum. Isso daí, nós temos que chegar nisso. E agora, então? Mas a gente sabe que, como f tem período t, tem que satisfazer essa equação. Mas isso também vale para o G, né? Isto vale para o G com certeza. Agora alguém já está visualizando. O que vai fazer? Somar membro a membro. Somar rapidinho. Já. 1, 2, 3. Bem facílimo, né? Somando membro a membro, somamos um membro desse lado daqui, direita, esquerda, direita. Então, esquerda. Somamos os lados da esquerda. Tchum, 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 deu isto. E somando os membros da direita, que é justamente aquilo que a gente queria provar. Uau, 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 que interessante, né? Uma observação. Esta ideia pode se estender para uma soma de três, aqui tem duas, né? Pode ser três ou mais funções, três, quatro, cinco, né? A gente pode somar mais, não esqueçam, elas têm que ter o mesmo período, né? O mesmo período para elas duas aí, né? Ou três, ou elas quatro, né? Certinho, gente. Vamos então, continuemos. Agora tem o produto. O que fala? Se F e G são periódicas com o mesmo período, também com o mesmo período aqui, né? Então, o produto também pode ser quociente delas também é periódica com o mesmo período, né? Essa demonstração me parecia anterior, só para fazer uma observação, né? Na proposição anterior, a gente tinha colocado entre parênteses diferença, né? Se na demonstração eu queria fazer a parte da soma, né? Se eu somava as funções membro a membro, né? Aquelas equações, membro a membro, desculpem, aquelas equações membro a membro. Se eu quero fazer para a diferença, vou ter que fazer a diferença membro a membro, né? É uma igualdade, não tem problema nenhum. Bom, então tentem fazer isto, que é bem similar, é bem parecido. Vocês vão ver que é bem parecido. Então, eu acho que sim, vocês conseguem fazer. Mas tentem, é importante. Agora, já.
Okidoki. Vejamos. Temos que chegar. Esse produto é igual a isso daqui, né? Que o produto agora, com um incremento em t, nos argumentos das funções, das duas funções, né? Um incremento em t aqui, um incremento aqui, tem que ser o produto das funções originais. Bom, é a mesma coisa. Temos que, f de x mais t, f de x, e g de x mais t, g de x. E o que eu vou fazer aqui? Multiplicando membro a membro. F de x mais t, g de x mais t, somando o lado que a gente falou esquerdo, né? A gente acabou de falar isso. Vai ser então igual ao produto do lado direito, que é o que queríamos provar. Só observaçãozinha, né? Se eu quisesse provar o que tem parênteses aqui que fala sobre o quociente, o que eu faria? Eu iria dividir membro a membro, só com a salvidade que g nunca pode ser zero, né? G de x não pode ser zero. Senão, complica, né? Não temos algo bem definido. Bom, gente, continuemos nossa jornada. Nossa jornada aí. Exemplo. As funções cosseno e seno. Sim. A gente viu, né, bem no início. Elas são periódicas com período 2π. Então, gente, podemos usar a proposição anterior, né, que fala sobre o produto, mas nesse caso também pode ser sobre o quociente. Como? Bom, só observando aqui, né, que eu posso fazer, por exemplo, se eu faço o quociente de seno de x e cosseno de x, o que dá? Seno de x dividido por cosseno de x dá que coisa? Tangente de x. É a tangente, se o cosseno e os senos são periódicas com o mesmo período, 2π, então a tangente também vai ser periódica com 2π. Podem procurar o gráfico da tangente. Procurem aí na internet, no Wikipedia, o gráfico da tangente, né? Mas ainda, eu posso também fazer ao contrário, né? Dividir cosseno pelo seno. E também vai dar a cotangente. E então, essas duas também são periódicas com período 2π. É pela proposição anterior, né? Na parte que estou usando o quociente agora, né? Certinho. Mas como que ficam as outras duas? Aqui fala que o mesmo acontece para as outras duas funções trigonométricas. Quer dizer, secante e cossecante. Mas espera aí. A secante, por exemplo, alguém pode e deve, na verdade, já deve estar aí se perguntando, mas a secante é 1 sobre cosseno. Eu não tenho duas funções periódicas para dividir, eu só tenho cosseno que inverti, né? 1 sobre cosseno. Será que? E o mesmo para o seno, porque a cossecante é 1 sobre o seno. Mas espera aí, então não vale a proposição anterior. Como chegou nesse resultado? Calma, gente, calma. Secante é 1 sobre cosseno, só que o 1 é uma função também. Como vocês vão falar que é? Como que não? Como que não é secretária? Claro, secretária. Olha, a função constante é função ou não? É do próprio nome, né? Função constante. Claro. E se eu escolho a constante igual a 1? Né? E agora você percebeu, né? Mas, bom, se o 1 é uma função constante, será que ela é periódica? Aí, se ela é periódica, então posso aplicar o quociente de 1 sobre... Mas terá o período 2π? Tá meio... Mas para isso, então, bora ver o próximo exemplo. Exemplo. O que fala o próximo exemplo? Da função constante, justamente, né? Para tirar essa duvidazinha que está aí. Bom, é periódica para quaisquer período. Como que pode? Tem coisa. Vejamos. Chamemos a função constante k de x igual a c, o valor da constante. No nosso caso anterior, a gente vai escolher 1, né? Mas isso vai ser para quaisquer constante k, c. Bom, vale ou não vale isto? Então, quanto que é k de x mais t?
Bom, se a função é constante, vale quanto? C, que vai dar o próprio k de x. É mesmo, né? Ele, a função constante satisfaz a definição de função constante, de função periódica para o período t. Ué, mas aqui está falando qualquer período. Na verdade, vale para qualquer período, né? No geral, para um período Tn quaisquer, né? Quaisquer, então eu posso escolher. Isso quer dizer que a função, bom, vamos ver aqui, né? Vamos ver, a função número um vale para todos os períodos, né? Uhum. É, porque, ó, observa aqui, k de x mais qualquer período, né? Pode ser 5t, pode ser 200, qualquer número, o número de Euler, o que for, né? Sempre vai dar constante. Ah, então, o meu número um é uma função periódica e ela vale para quaisquer período. Se eu quero aplicar agora um sobre, digamos, cosseno, para ter a secante, né? Um sobre cosseno, eu vou escolher o período da função constante 1 igual a 2π. Então, teria duas funções constantes se dividindo. Teria o 1, que seria constante, que seria a função periódica com período 2π, e temos embaixo o cosseno, que seria também uma função periódica com período 2π. Isso quer dizer que o quociente, pela proposição, também tem que ser constante com período 2π. Ah, então a função secante é, sim, periódica com período 2π. E o mesmo vale para cosecante, né? A mesma análise vale para cosecante. Uau, que legal, interessantíssimo, né? Uhum. Vamos ver então um exemplo, um outro exemplinho aqui. Uhum. Este exemplo vamos ver aqui, né? Na verdade, mais do que exemplo, é tipo uma introdução a uma função que vamos chamar S de x, uma função que é muito usada na engenharia elétrica. Uhum. E no geral na eletrônica ou eletricidade, né? Vou chamar essa função S de x de forma que ela vai ser periódica. E periódica com que tipo de período? 2π. Aham. Isso então. Essa seria a primeira condição dessa função. Mas tem outras condições aí. Vejamos. Também que S de zero, S de zero vale zero também. E S de π também vale zero. Ela se anula esse aqui, né? Em zero e em π. Uhum. Tá certo. E também, essa seria talvez a definição mais geral, né? Uhum. Que a função vale 1 se o x está entre zero e π. Por isso que aqui tem os extremos zero e π, justamente. Porque aqui é aberto, né? Então vale zero quando é zero, depois vale 1 quando está entre zero e 2π, quando é π vale zero, isto, e depois vale menos 1, vai para baixo, quando está entre π e 2π, o nosso x. Tentem pegar agora uma folha de papel e fazer o gráfico dessa função, certo? Desse seu tempo, peguem sua folha de rascunho e tentem fazer isso agora, já. Um tempo para vocês, já. Okidoki. Voltando, vamos ver, né? Vocês já perceberam, né? Que começa com uma linha em cima, que vale 1, depois vira um pontinho zero. Na verdade, começa com um zero, um pontinho, a linha em cima, né? Que vale 1, até quando x vale π. Quando x vale π, novamente a função vai vir um pontinho no eixo x. Depois, vai valer menos 1, até que o x vale 2π, né? E em 2π, quanto que vale a função? Não foi definida. Mas se eu coloco aqui nessa definição inicial, né, nessa partinha aqui, x0, né?
Então vai dar que x de 2π é igual a x de zero. Então em 2π vale também zero. E como ela é periódica, ela vai repetir, né? Por momentos vai para cima, vale 1, depois vai para baixo, vai menos 1, vai para cima, vai para baixo, 1, menos 1, 1, menos 1, e em uns pontinhos intermediários vale 0,0, 0, 0,0, 0,0, né? E o mesmo vale para o lado que vai para um menos infinito. Uhum. Bom, essa função será chamada de a função onda quadrada. Mas é uma onda. Não é bem uma onda, mas ela tem muita utilidade, né? Como, por exemplo, né, a gente falou sobre a eletricidade, né, na eletrônica, o pessoal usa muito, né? Se você tem o interruptor da sua casa, né? Quando você liga, tchum, vale um valor. Desliga, tchum, vale um zero, digamos, né? Digamos, você pode colocar vale um ligado e zero desligado. Um ligado, zero desligado. Um ligado, zero desligado. Ah, então vocês podem treinar isso, né? Já à noite, quando sua mãe está aí costurando, né, ou cozinhando, vocês acendem a luz, apagam a luz. Ah, à noite, né? Primeiro apaguem a luz e acendam a luz. Apaga a luz e acenda a luz. A mãe vai xingar vocês, mas você fala, calma, mãe. Eu estou treinando o que aprendi na faculdade sobre a função onda quadrada. A mãe vai falar, que diacho é isso, né? Mas vai ficar contente, vai ficar contente. Aí depois vocês tentam explicar se quiserem para sua mãe, né? Mas isso de 0, 1, liga, desliga, ou então vai para um valor, vai para outro valor, tem que ver muito também na eletrônica, né? Ou nos computadores. Está ligado, vale 1. Está desligado, 0, 1, né? Vale 0, né? 0 e 1, 0, 1. E 1 e 0. Muito, muito bom. Bom, continuemos, porque o tempo está aqui uma parte introdutória, mas nós temos que continuar, né? Não, senão a gente vai perder o tempo nisso, né? Bora. Observações. Quais são as observações sobre isto? Temos, sim, sempre tem algumas coisinhas para observar. A gente falou, né, que a soma de funções periódicas com o mesmo periódico, né? Com o mesmo periódico, não, com o mesmo período, também é periódica. Sim, 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 sim. A gente provou isso na proposição, na primeira que a gente fez. Uhum. Aí surge a pergunta de um aluno: será que podemos somar elas indefinidamente? Oxe, mas como assim? Outro aluno pode perguntar: como indefinidamente? Quando está falando de infinitamente, ela está falando que se podemos ter uma soma infinita de funções, soma infinita, né? Estamos chegando, né? Estamos chegando mais ou menos, né? Alguém já está cheirando para onde estamos indo, né? Uma soma infinita. A resposta é sim, claro. A nossa proposição foi para uma ou mais, mas não tem por que parar. A gente pode ter uma soma infinita, sempre e quando que as funções todas tenham o mesmo período. Uhum. Por exemplo, seno com outro seno, por exemplo, seno de 1x com seno de 2x, posso somar, porque elas têm o mesmo período. Também com cossenos ou com tangentes, todos têm período 2π, né? Uhum. É isso, a resposta é afirmativa. Posso ter uma soma infinita. E aqui que vem, né? Qual que é o título aqui? Séries de Fourier. Série de Fourier. Então, quando eu tenho uma soma infinita, então, será que podemos ter uma série de funções periódicas? Ah, é isso onde queremos chegar. A resposta também é afirmativa. E foi isso uma das coisas que interessou muito a Fourier, né? Que ele já sabia, muita gente na verdade já sabia na época, mas ele que começou a bolar estas questões sobre funções periódicas. E uau, 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 elas são usadas para resolver equações diferenciais e uau, tem muitas, muitas coisas interessantes, né? Na época dele, a eletricidade ainda estava nos seus inícios, né? Não está que nem hoje em dia, que a gente tem até computadores, né? É outro mundo. A ciência, como fala o livro de Daniel, no último capítulo, capítulo 12, fala que no final dos tempos a ciência irá se multiplicar, irá crescer. Interessante, né? E a gente está aqui nesta época. Não é à toa que para Newton, o livro de Daniel e também do Apocalipse, eram livros que ele, nossa, dedicava muito para estudar, né?
Mas bom, vamos aqui então. Como temos esta é uma classe introdutória queremos que fixe bem o conceito de séries periódicas, de funções periódicas, né? Mas nós estamos vendo aqui que também podemos ter séries de funções periódicas. E isso tem tudo a ver com as séries de Fourier. Aliás, é a essência das séries de Fourier. Vamos fazer umas considerações finais. As considerações falam que aprendemos um pouquinho sobre, recapitulemos sobre quê? Funções periódicas. Inclusive a gente fez duas proposições, né? Da soma, que também pode ser subtração, e do quociente, do produto, que também pode ser quociente, certinho? E também vimos os exemplos. Sim. Vimos que, por exemplo, todas as funções trigonométricas são periódicas, com período 2π. A gente provou. E para isso nós vimos que também a função constante é periódica com período 2π, na verdade com quaisquer período, né? A função periódica é uma constante. Também vimos aquela função quadrada, né? E nós estamos nas observações, vimos que podemos construir séries, que vai ser o motivo da próxima aula, com o que a gente aprendeu nesta aula. Então, minha gente, shalom, lekulam, shalom litraot. Se for vontade de nosso Deus, a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.